Então, entrar para a palavra do Senhor. É porque é uma palavra, irmãos, que necessita de nós esse momento aqui de comunhão. Talvez, irmãos, nós não vamos ter uma oportunidade como essa depois, lembram disso? Quando a igreja crescer, nós não vamos ter essa oportunidade de ter esse momento aqui, de compartilhar, estamos pertinho um do outro, olhando um, na face do outro. Por quê? Porque quando cresce, aí nós vamos ter que providenciar cadeiras maiores, um número maior de pessoas, e tudo começa a ficar diferente. Então você está aí passando por um momento único aqui no nosso local de reunião, amém? Abra aí comigo, Romanos capítulo 3. Veja comigo a partir do versículo 10. Olha só o que diz aqui. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, ninguém que busque a Deus. Versículo 11. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Olha o 12. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto. Com a língua enganam. Aqui na outra versão diz: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. E não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Aos olhos deles, desse tipo de vida na terra, é inútil temer a Deus. Aqui diz: são seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra. Pai, nós cremos que é o Senhor, Pai, que está aqui conduzindo-nos. O Espírito Santo de Deus, como nós precisamos, Pai, ó Deus, da direção do Teu Espírito revelar a nós quem é o Senhor, revelar, Senhor Jesus, quem somos nós e o que aconteceu conosco. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos e nós clamamos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, em o nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, aqui nós estamos diante do Senhor. Lucas, atende o Raluan aqui, eu acho que ele está pedindo para abrir ali o portão. Vê se é isso aí. Nós estamos aqui, irmãos, diante da palavra do Senhor,
E aqui tem um retrato. Preste bem atenção nisso. Aqui tem um retrato. Esse retrato aqui é tudo aquilo que o ser humano se tornou. Então nós estamos inseridos nesse corpo que foi totalmente destruído por Deus. Então, a partir de agora, o que está acontecendo? Todos nós, irmãos, que estamos nessa manhã aqui reunidos, temos que descobrir o que a palavra de Deus registra. O que a palavra de Deus registra a respeito do nosso homem carnal, do homem sem Deus. Então aqui ele não está mostrando uma condição daqueles que estão lá fora, mas ele está mostrando a condição do ser humano que se tornou um homem destruído por causa do pecado. Então aqui nós colocamos algumas características que nós precisamos nos deter nela nesta manhã. Nós precisamos estudar isso com mais carinho, porque a palavra do Senhor vai nos libertar, e o primeiro ponto é libertar de nós mesmos. Por quê? Porque a nossa condição humana, ela tem um veneno, ela tem uma velocidade que nos empurra para fazermos as coisas erradas. Olha o que ele falou da nossa língua, ele falou dos nossos pés, ele falou do veneno que está em nós. Agora eu quero lembrar vocês, nós ainda não estamos no céu com o corpo glorificado. Nós somos filhos de Deus, mas ainda habitamos em um corpo. E esse corpo é um corpo que está totalmente destruído, escravo. Ele não tem ainda nenhuma fórmula que nós possamos nos livrar dele. O apóstolo Paulo falou isso. Quem nos livrará do corpo dessa morte? E esse corpo é esse que está registrado aqui em Romanos capítulo 13. Então agora nós estamos vendo que essas circunstâncias que nos cercam, elas estão apontando para o nosso corpo de carne, caída, destruída, escrava. Então agora nós não nos conhecemos ao ponto de testarmos tanto aquela questão de você estar diante do seu inimigo, quando você se sente vítima, mas ao contrário, quando você está empoderado, quando você está em situações confortáveis e alguém chega para te afrontar, então dentro de você vem um vulcão em erupção. E aí saem muitas coisas que depois você duvida que você falou, que você fez, ou que você não tinha condição de fazer aquilo. Mas você faz. Por quê? Porque ele diz aqui, todos se desviaram. E ele falou mais aqui, sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está em seus lábios, sua boca está cheia de maldição e amargura, seus pés são velozes para derramar sangue. Meu Deus, isso tudo está dentro de nós. Então nós precisamos entender que nós temos que ter medo de nós mesmos e não confiar em nós mesmos. O maldito homem que confia no homem é o homem que confia em si mesmo, porque em si mesmo é mais perigoso do que o homem que está lá fora, porque o que está lá fora você está vendo, e o que está aí dentro, quando você está em situação de apuros, tudo na sua vida começa a mudar. Por quê? Porque você coloca para fora, você tem um sangue que sobe, e você não se conhece, você fica cego. Por quê? Porque a carne toma conta de todo o seu ser, e ela começa agora a governar a sua vida, o seu falar, a sua força, a sua boca, ela abre e começa agora a colocar para fora as coisas que não poderiam. Então o que nós estamos vendo aqui diante do Senhor? Todos se desviaram.
nós precisamos começar essa palavra, todos se desviaram. E nós precisamos fazer o que precisa ser feito. Nós precisamos fazer o que precisa ser feito. Irmãos, essa frase, ela está implicando da seguinte forma: às vezes nós acordamos de manhã, irmãos, e olha, hoje é um dia, e nesse dia meu eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ter um momento de comunhão com o Senhor. Aí, isso precisa ser feito. Mas o que é o problema nosso? A nossa carne, essa que nós registramos aqui agora, a foto de quem somos nós. O que acontece com isso? Tudo isso começa a mudar agora, porque a sua carne, ela estará sempre mostrando dentro de você que ela quer tomar conta da sua vida. Ela quer, sabe, empoderar a sua vida. Bem-vindo, Haluan, Stephanie. Então, nós precisamos entender isso. Então, quando nós lemos esse texto de Romanos capítulo 3, esse texto está saltando para dentro de nós. O interessante é que é o seguinte: às vezes nós somos tão cheios de nós mesmos, que nós lemos esse texto e nós pensamos que isso aqui é para as pessoas que estão lá fora, as pessoas que não conhecem a Deus, né? E tudo isso aqui é para nós. Isso aqui é um registro do que sobrou da nossa carne, do nosso corpo e da nossa carne caída, que está destruída. Então eu quero que você entenda isso aqui com muito mais atenção. Por quê? Porque está registrando quem somos nós. Está registrando aqui uma circunstância onde está tudo incluso dentro de nós. É um pacote que está aqui completo dentro das nossas vidas e que às vezes nós pensamos que isso aí está tudo controle. Não, eu não sou assim nunca, eu nunca faria uma coisa dessa. Mas aí, quando as coisas começam, por exemplo, a pisar no nosso calo, quando as coisas começam a nos afrontar, que você está em situação que vai estar sendo sem saída, que você está sendo diminuído, o que acontece? Tudo isso começa a sair para fora. Então agora nós precisamos entender isso aqui. Vamos ler assim, agora com mais calma. Agora você está entendendo que você está lendo uma coisa que está registrada dentro de você. Então vamos agora pegar agora uma microcâmera e entrarmos dentro de nós e vemos quem somos nós. Olha o que diz aqui, ó, Romanos 3, vamos ver a partir do versículo 10. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém, nenhum sequer. A sua garganta é um túmulo aberto. Com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraças marcam seus caminhos e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil servir a Deus, temer a Deus. Agora você viu que isso é nós? Que isso está falando de nós? O tanto que a nossa carne luta contra nós mesmos. De que quando nós pegamos um checklist
acordamos talvez 6 da manhã, e nós colocamos lá no nosso checklist, academia, café da manhã, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Quando está lá no finalzinho, se tem alguém que sequer se lembre que tem que servir a Deus, aí ele coloca lá assim, preciso orar e ler a Bíblia. Então esses quesitos, a nossa carne, ela sempre vai rejeitar, achar isso inútil. Para quê? Para que orar? Para que buscar o Senhor? Então esses pontos que estão registrados aqui, na palavra de Deus, está trazendo para nós uma nova figura de tudo aquilo que está escondido dentro de nós. Está tudo aqui dentro, mas nós não conseguimos ver. Pastor, mas diante de tudo isso aí que está sendo exposto pela própria Bíblia, então como que nós vamos fazer? Não existe uma vida nesse mundo para o ser humano, porque isso aqui só vai resultar em morte, desgraça, só vai resultar em traição, ninguém ama ninguém, isso aqui não vai dar o que presta. Isso aqui vai dar ruim, como diz o pessoal. Isso aqui vai dar ruim. Então agora você está entendendo o seguinte: nós não temos lugar para viver. Nós não temos lugar para viver, porque o mundo que está onde nós estamos pisando os nossos pés, ele está registrando que todos os seres humanos, não interessa quem, juízes, advogados, ou pastores, ou padres, seja quem for, líderes religiosos, ser humano que tem o pulmão, um coração, acabou. Ele está registrado na palavra de Deus. Deus está registrando aqui que ele tem os pés velozes para derramar sangue. Ele tem uma língua que engana. Ele tem uma boca que é como um sepulcro. Quando ela abre, só sai o que não presta. E por último, ele está totalmente envenenado. Então essa é o registro do homem que caiu no pecado e foi destruído. Não resta nada para ele. Ele não tem lugar para viver mais. Agora nós vamos entrar sobre o caminho da restauração, onde nós vamos ver agora como que nós vamos viver. E aonde nós vamos viver. Qual é a nossa condição? Qual é a nossa esperança então, pastor? Porque você destruiu o nosso mundo. O que foi exposto na palavra do Senhor hoje não temos onde viver. Porque a nossa própria vida dentro de nós, ela está como cheio de espinhos, de venenos, onde tudo está destruído dentro de nós. Abra comigo aí Atos capítulo 17. Olha o versículo 28 comigo. Agora você vai entender por que a palavra do Senhor, irmãos, ela não é um livro para você ler como um entretenimento. A palavra de Deus, ela não é um livro para você ler ela como um palestrante, que vai te encher de informações. A palavra de Deus, ela é viva e um remédio eficaz para arrancar todos os seus tumores, tudo aquilo que está, dentro de você que está podre e que precisa ser removido. É a palavra de Deus que remove. Você precisa entender que a vida que está registrada na Bíblia é a única vida que nós poderemos viver. Olha comigo, Atos 17, 28. O que diz aqui? Diz assim, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Preste atenção nisso. Nele
vivemos, movemos e existimos. Interessante, por quê? Só poderíamos existir, irmãos, se for dentro dele. Deus nos fez para isso, para nós vivermos dentro dele. E ele viver dentro de nós. João capítulo 17 registra que o Filho veio para resgatar o que havia sido perdido. E o que havia sido perdido? Aonde Deus habitaria e aonde nós habitaríamos. Ele habitando em nós, nós habitando neles. Dentro de nós há um vazio. Agora, esse lugar que está vazio dentro de nós nem sabemos que tem esse lugar vazio dentro de nós. E esse lugar que tem dentro de nós, existe uma grande guerra entre os anjos de luz e os anjos das trevas. Ou seja, o império das trevas e o império de Deus, do reino de Deus, da luz. Eles brigam para quê? Para habitar dentro de nós. E o homem nem se dá conta que existe um vazio lá dentro. Quando Jesus veio e morreu na cruz, você precisa entender isso. João capítulo 14 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes em mim. Na casa de meu Pai há as moradas que são para mim e para você. Então, nós só poderíamos viver lá, aonde Deus está. A presença de Deus enche os céus e a terra. Então, para vivermos, nós só viveríamos se estivéssemos dentro dele. Por isso que ele veio preparar o lugar que nós tínhamos perdido. E o interessante, o papai também, ele enviou seu filho para quê? Para resgatar o lugar vazio que ficou dentro de nós, para que ele pudesse vir e habitar dentro de nós. E nós, em contrapartida, teríamos um lugar para viver, que é dentro dele. Ele vivendo em nós e nós vivendo neles. Aí agora veja bem, o que aconteceu aqui? Houve um registro, todos pecaram, e destituídos estão, excluídos da glória de Deus. Pronto. Então, se nós ficamos agora, houve uma ruptura, houve ali uma rachadura, um abismo se abriu entre o homem e Deus. Então, preste atenção, todo mundo pensa que aconteceu foi o seguinte: o Deus que nos criou, o homem se rebelou contra ele, então nós ficamos sem o nosso Criador. Pronto. Então ele está lá e nós estamos aqui. Vamos viver a nossa vida então do jeito que nós achamos melhor. Só que tem um problema que poucos conseguem ver. O problema aqui é que Deus não é só o nosso Criador. Ele não é aquele que só nos criou. Ele também é o lugar onde nós existimos. Se você rompeu com o seu Criador, você também rompeu com o lugar onde você existiria. Porque se eu não estou em Deus, eu não existo. Por quê? Porque o mundo está podre, morto. As pessoas que estão aí fora estão com a boca aberta, ou seja, com um túmulo aberto, porque só sai podridão lá de dentro. O que as pessoas podem nos trazer hoje? Se você hoje estiver necessitado, vamos sair aqui fazer um teste? Vamos sair aqui nas esquinas pedindo às pessoas para nos dar lugar para nós dormirmos, nos darmos dinheiro, nos darmos condições, cuidar de nós. As pessoas fechem as portas. Todo mundo tem medo de todo mundo. Eles pensam que nós podemos ser um golpista. Até o povo que bate na porta das casas das pessoas, que é o pessoal da dengue,
Estão falando, olha, cuidado, porque o agente da dengue pode entrar na sua casa e não ser ele. E ele está indo lá para roubar a sua casa. Coitado dos meninos da dengue. Pessoal que atravessa aí, ó, um sol quente, bateram aqui e tal, e dá vontade de falar para ele, deixa eu ver sua identidade, espera aí que eu vou puxar tudo aqui para saber se você é mesmo o cara da dengue. Pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus. Eu nunca vou esquecer o dia que nós estávamos aqui, num sábado, 3 horas da tarde, aí ninguém imaginava, nós não tínhamos câmeras ainda, e aí o pessoal da Rotan desceu e entrou e veio conversar comigo. O senhor que é o pastor da igreja? Eu sou. Tá, o senhor viu alguma coisa aí, nessa manhã? Eu falei, não, o que aconteceu? Ele falou, não, aquela menina que estava desaparecida, né, ela foi jogada aqui, na rua da porta aqui da igreja, aqui, ó. E eu falei, não, eu não vi, não. Ele falou, pois é. Foi colocado aí, você tem algumas câmeras, aí eu expliquei para eles que não tínhamos. Então, aquela menina eu acho que foi 14 anos, eles estupraram ela, mataram ela, estrangularam ela e jogaram ela aqui nessa rua aqui, da porta da igreja. E eu falei, meu Deus, como? Sem comentários. Não precisa de eu tentar explicar o tanto que o ser humano, ele é, sabe, maldoso. O que levaria um ser humano a fazer isso com a criança, meu Deus? Mas espera aí, isso aí está registrado na Bíblia. Então, preste bem atenção. Aqueles que estão rompendo com o seu Criador, estão sem lugar para existir. Eles estão no meio das trevas, e eles não conseguem se ver, não conseguem enxergar o tamanho da podridão que eles estão juntos, eles estão mortos e só não caíram ainda dentro do sepulcro. Eles estão andando para lá e para cá, mas estão mortos, envenenados, estão cheios de tumores, de ganância, enganando todo mundo. Sua língua, a cada vez mais elas vão se enrolando cada vez mais. Quanto mais eles falam, pior fica. Doutor Christian, um advogado, amigo nosso, escreveu aqui ontem, olha, não sou eu. Se pedirem dinheiro, meu celular foi clonado. Então, assim, é o tempo inteiro, os nossos bancos, as redes sociais, o WhatsApp, tudo está sendo, sabe, clonado. Nós estamos em meio a uma circunstância onde não tem saída. Ninguém tem como viver se nós não estivermos em Deus. E as pessoas ainda têm esperança de um Brasil que vai ter paz se trocarmos o governo. Qualquer um que entrar lá, cada um fica pior do que o outro. Aonde tem saída se não for a vida de Deus? Irmãos, isso é uma situação de você, sabe, aceitar qual é a condição do mundo que nós vivemos. Não tem como você tentar ser o bonzinho, de você falar, não, vamos pensar positivo, pastor, vamos pensar positivo, nós vamos acordar de manhã, pastor, não vai acontecer nada. Então preste bem atenção, quando nós vamos levar os nossos filhos para a escola. Eu tenho meus filhos, todos dois hoje já estão de maiores, casados, graças a Deus, mas quando eu ia levar meus filhos para a escola, meu Deus. Quando a gente assistiu aquele documentário lá, foi horrível, não foi só um, foi vários documentários daqueles terroristas que entraram dentro das escolas e mataram aquele tanto de criança. Inclusive aconteceu aqui, eu não lembro se foi Goiânia ou se foi num setor, na cidadezinha próxima daqui. Alguém lembra daquele negócio que aconteceu aqui? Inclusive era o pessoal lá da Fonte da Vida, não, do Batista Renascer, que tinha um pastor lá que estava com um filho na escola e mataram o filho dele lá. Eu esqueci o nome do setor, da cidade próxima aqui. Foi aqui em Goiânia mesmo? Ah, tá. Então,
Quando eu falo para vocês qual é a nossa ilusão? De pensarmos que esse mundo terá saída, terá uma solução, onde nós entendemos agora que o Deus que nos criou, irmãos, Ele nos deixou, sim, como todo mundo fica falando muito do livre-arbítrio, que na verdade, os pontos de interpretação do livre-arbítrio, ele contradiz muito com a Bíblia. Agora, a livre escolha é diferente do livre-arbítrio, porque arbitrar é uma coisa, escolher é outra. Então eu posso escolher, agora arbitrar não. Então tá, se eu posso escolher, eu estou totalmente conformado. Deus está para lá, eu estou para cá. Só que o problema é que eu não terei aonde viver. Porque se eu romper com o meu Criador, eu também estou rompendo com o lugar onde eu existo. Agora vamos passar para uma outra parte, que está em Isaías capítulo 6. Por favor, abra aí conosco, para que você também possa ver, para que você possa entender as grandezas que estão na Bíblia, está registrado aí. E a Bíblia não é um livro de entretenimento, não é um passatempo, a Bíblia não é um livro para palestras. Olha só, a partir do versículo 1, olha o que diz, Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Irmãos, nós estamos falando do profeta Isaías, ele registrou quando ele viu Deus assentado no trono. O que nós precisamos extrair aqui? Toda a santidade de Deus, a soberania de um Deus criador do universo, e que nos deu a vida que vivemos, porque a vida que vivemos não é nossa, nós teremos que devolvê-la para Deus. Se você não sabe disso, essa vida que você tem não é sua, ela pertence a Deus. E nós deveríamos ser os seres que mais amariam a Deus. Por quê? Porque Deus nos dotou com sentimentos, com inteligência racional, própria, individual. Cada um tem o seu. E nós poderíamos tranquilamente amar a Deus acima de qualquer coisa. Mas aí vamos ler então, como que seria isso? Vamos entender aonde que é a existência da vida humana, aonde nós teríamos sim uma vida eterna, uma vida perfeita, que seria feita e realizada através de Deus e nele. Então leia comigo agora. Eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros. Preste atenção, visualize, ele viu Deus sentado num trono, arrodeado com seus exércitos de anjos. E o que esses anjos falavam a respeito desse Deus que estava no trono? Imagina isso comigo. O que esses anjos estavam vendo quando olhava para o Deus sentado no trono? Isaías escreveu isso. Ele escreveu o que os anjos estavam dizendo a respeito de Deus. Quem é Deus? Os próprios anjos estão relatando quem é Deus. Olha aqui. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória.
Por que as pessoas não veem essa terra cheia de glória? Porque estão mortos. O que nós lemos lá? Eles não conseguem entender. Eles não conseguem ver Deus. Eles não têm o temor de escolher Deus. Acha isso uma perca de tempo. Acha isso inútil. Então, a morte, que é o pecado que está deteriorando, sabe, as pessoas estão em decomposição, vivas, andando, estão em decomposição, vendo a glória de Deus e não reconhecendo o Deus da glória. Meu Deus. 4, Isaías 6. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O que aconteceu com esse homem? Ele, irmãos, estava tendo um dos maiores privilégios que um ser humano possa ter. Ele viu o mundo espiritual aberto. Quando ele viu, ele perdeu as forças. E o que aconteceu com ele? Ele viu quem ele era. E que ele era indigno de estar ali, na presença de Deus. Por que ele estava na presença de Deus? Porque a terra está cheia da glória de Deus. Aí o que aconteceu com ele? Ele perdeu suas forças, ele começou a desmaiar. Por quê? Porque ele viu sua condição. Qual que era a sua condição? Mas ele não era um profeta, Isaías? Mas ele não era um homem de Deus? Ele não era um crente? Então como é que ele está falando que ele era impróprio, indigno, com os lábios impuros e habitava no meio de pessoas com os lábios impuros? Então é isso que é a nossa condição. Quando nós estamos na luz de Deus, irmãos, se estamos nas trevas, ninguém vê a nossa lepra, ninguém vê a nossa sujeira. Quando nós estamos aqui, na luz, diante da luz, aí você começa a ver quem você é, as suas podridões saindo para fora. Aí você vê que você não tem vestes reais para estar diante do nosso verdadeiro Deus. E ele pegou e falou isso. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele pensou: eu vou morrer. Irmãos, a pergunta aqui é essa: como que um Deus tão santo pode receber um pecador? Já parou para pensar isso? Essa santidade. Deus era tão santo que quando ele desceu lá em Êxodo capítulo 19, ele era tão santo. A sua santidade, ela é tão imensa, que ele ia pousar sobre o monte. Quando ele encostou no monte, o monte se tornou santo. E ele falou para Moisés: separa o povo, faça as demarcações no monte, põe o povo para se consagrar. Por quê? Porque quando esse povo vier para me ver, para me encontrar, se eles triscarem no monte e eles estiverem impuros, eles serão mortos, eliminados automaticamente. Tamanha é a santidade de Deus. E como que um Deus tão santo pode receber os pecadores? Ah, irmãos, nós precisamos ver isso. Como que um Deus é tão santo e perfeito e sustenta gente, pecadoras como eu e você,
Então agora, irmãos, nós estamos vendo que Deus é o lugar onde nós podemos existir, viver. A paz só tem se nós estivermos em Deus. A prosperidade verdadeira só terá se nós estivermos em Deus. O amor verdadeiro só terá aqueles que estão em Deus. O descanso pode ir para as praias, pode ir para os, sabe, dar a volta ao mundo, e pode caçar os melhores lugares do mundo, Dubai, seja onde for, para você poder descansar. Você não terá descanso se você não estiver em Deus. Não terá descanso. Quantos que sabem das histórias de pessoas que saíram para viajar e até hoje não voltaram? Porque o mar afogou eles, os acidentes atropelaram, batidas, e eles morreram e nunca mais voltaram para suas casas. Só há descanso em Deus. Quando o homem rompe ou ignora o seu Criador, ele também automaticamente estará rompendo com o lugar aonde ele existiria. Irmãos, aqui eu quero já fechando, para a gente encerrar, eu quero colocar você para pensar comigo. A própria palavra de Deus, irmãos, ela é um livro tão cheio de detalhes e rico, imenso, que você não pode ler ele com os olhos frios, carnais, aonde você não consegue extrair a verdade do livro sagrado. Existem muitos cientistas, estudiosos, até mesmo grandes teólogos, que não são cristãos e que estudam a Bíblia diariamente, porque é um livro histórico que registra os conteúdos biológicos de seres, da vida e de tudo mais. Mas eles não creem em Deus. Então a Bíblia não é um livro para ser lido com a mente. A Bíblia é um livro para você ler ela com o seu coração cheio da fome e sede de Deus. Aí Deus vai se revelar a você. Vamos lá, eu quero colocar diante de você o seguinte. Uma certa feita, um jovem me perguntou: pastor, eu aceitei Jesus. E acabou. Eu não preciso fazer mais nada. Para que eu vou para a igreja? Para que eu vou ler a Bíblia? Para que eu vou ser santo? Eu aceitei a Jesus, ué. Lá não fala, Senhor, pastor, que nós vamos ser nova criatura? Então agora é só isso, eu vou viver minha vida com o Senhor e pronto, agora é tudo alegria, eu não preciso congregar, eu não preciso me sacrificar, eu não preciso negar o pecado, eu não preciso viver uma vida, sabe, de sacrifícios. Eu tenho Cristo, acabou, minha vida está pronta, eu vou para o céu, acabou. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então essas interpretações, elas são enganosas e mentirosas. E elas estão tentando facilitar aquilo que está dentro de nós e colocando cada vez mais todo esse mal, essa maldade que está no nosso corpo, que é a nossa carne, o nosso velho homem. Ele está empoderando cada vez mais com essas linhas de pensamentos erradas, equivocadas e malignas. Então preste atenção comigo o seguinte: Jesus veio, morreu na cruz para nos salvar. Qual que é a condição de Romanos 9:10? Aquele que crer, confessar, crer no seu coração, confessar com a sua boca, que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, ele será salvo. Então, até aí, está tudo certo. Nós cremos, então nós somos crentes. O que é crente? É o que crê. Pronto. Agora preste atenção nisso. Uma coisa é você crer e você ser salvo. Aí eu quero te colocar aqui algumas condições. A primeira, aquele povo que foi tirado
das garras de Faraó, que eram escravos de Faraó. Eles sofriam muito, irmãos. Eles estavam numa condição precária. Tá, eles saem de lá. O que aconteceu ali? Jesus salvou aquele povo. Jesus salvou aquele povo. Pronto. Então agora, aquele povo sai das garras de Faraó. Foram salvos. Eles se tornaram filhos de Deus. Uma nação santa. Mas o problema foi o seguinte: o que aconteceu com aquele povo? Aquele povo agora não poderia permanecer lá no Egito. Lembra das 10 pragas? Eu quero te colocar o seguinte: imagina agora, vamos conjecturar, imaginando o seguinte: Deus salvou aquele povo das garras de Faraó, e aquele povo ficasse lá no Egito, no meio deles, misturado. Aquele povo vivesse ali e não quisesse sair. Primeiro, que as pragas também iriam atingir aquele povo. Segundo, aquele povo iriam se tornar um só, porque era o povo que viveu no Egito, mas pertencia a Deus. E Deus não queria isso. Deus queria que tirasse aquele povo do meio do Egito. Aí, se aquele povo ficasse lá, eles seriam destruídos juntamente com o povo do Egito. Então Deus pega e tira aquele povo de lá. Quando Deus tirou aquele povo de lá, agora nós vamos entender o seguinte: o que aconteceu no deserto? É isso, porque Deus estava levando eles para uma terra que mana leite e mel, ou seja, é tudo uma vida nova. Mel é derivado de abelha viva. O leite é derivado de uma vaca que é viva. Agora o resto é tudo derivado da morte. Até o pé de alface, você tem que matar ele para você comer. Tudo que você come é derivado da morte. E o que está acontecendo agora? Eles estão no deserto. E eles tiveram que passar por um processo de purificação. E eles passaram por 38 anos. Foram 40, não é? Mas os dois foram debaixo da direção de Deus. Mas 38 anos, eles gastaram todo um processo. Então esse processo é o processo que eu e você precisamos passar, para quê? Para sermos purificados. Jó era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Ele era o homem mais rico da terra onde ele habitou. Só que aconteceu o seguinte com ele: ele não conhecia a Deus, porque ele escreveu isso. Eu conhecia a Deus só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Por que ele falou isso? Porque ele passou. Alguns estudiosos falam que é 17 anos, tem uma divergência de 15, 17, 20, 25, tem uma divergência sobre as datas que ele passou, porque ele, em primeiro lugar, ele teve uma ferida no seu corpo, que ele tinha que jogar cinza, tipo uma lepra, porque ele estava sendo todo corroído, e ele jogava um pó de cinza para conter a dor e a coceira que tinha no seu corpo. Ele perdeu todos os seus bens, inclusive os seus filhos. Imagina, para restaurar o seu corpo, a sua pele, para ele poder ter novos 10 filhos e reconstituir toda a sua riqueza. Então vamos supor que seja esses 17 anos. Ele passou e no final dos 17 anos ele falou: eu conhecia Deus só de ouvir falar. E ele passou por esse processo. Olha, por último, José. Ele teve um sonho. Depois teve o segundo sonho. Ele era um menino querido pelo pai. Ele era um menino promissor na família. Ele era um menino que todo mundo batia o olho nele e falava: meu Deus, esse aí é o cara. Ele é o mais inteligente da família, ele vai ser o top. Inclusive, ele era uma espécie de fiscal, ele mostrava quem estava fazendo as coisas erradas para o pai. Imagina, tanto que ele era detestado. Então, a partir dali, o que aconteceu? Ele ficou de novo. Vocês sabem de todo o processo de José. José teve que passar por todo um processo. Ser vendido como escravo, caiu dentro de uma prisão de forma injusta, porque foi santo, foi querer ser santo, no meio de um povo que era de trevas,
e ele foi preso. Então, toda aquela tortura, todo aquele problema que ele passou, foi um processo de purificação. Mas ele não foi salvo? Foi. Mas ele teve que passar pelo processo. Agora eu quero registrar aqui, pela questão do tempo, eu vou só citar para vocês. Josué capítulo 3, 4 e 5. Ali está mostrando o quê? A preparação daquele povo, que agora Moisés já tinha morrido. E o que aconteceu? Josué assume o lugar de Moisés. E aquele povo estava ali na reta final para a entrada da terra de Canaã. E para entrar na terra de Canaã, eles tinham que atravessar o rio Jordão. Então eu quero te colocar essa condição aqui sobre uma vez salvo, salvo para sempre. Que nós não podemos ter uma interpretação tão errônea como essa. Josué preparou todo aquele povo para atravessar o rio Jordão. A travessia do rio Jordão, na palavra de Deus, fala de níveis espirituais, onde você está galgando lugares mais altos em Deus. Nós estamos transpondo a nossa natureza caída para vivermos no Espírito. Entendem isso? Então isso é muito diferente. Mas o que aconteceu? O povo atravessou o rio Jordão e entrou na terra prometida. O que significa a terra prometida? A vida de Cristo. Para entrar na vida de Cristo, nós precisamos transpor o rio Jordão. É uma barreira que existe entre nós. Nós precisamos ser separados do mundo. Deus não nos quer no Egito. Deus quer a nossa vida em Canaã, que é uma terra que mana leite e mel. É a vida de Cristo. Para entrarmos na vida de Cristo, nós precisamos atravessar o Rio Jordão. Então aí você pode pensar a mesma coisa. Atravessou o Rio Jordão, eu aceitei Jesus, eu creio nele, uma vez salvo, salvo para sempre. Só que o que aconteceu? Eu quero te convidar a lembrar você da história de Naamã. Naamã também foi um general e, por sinal, um homem de guerra. Ele tinha as coleções de tantas guerras que ele tinha vencido. Só que tinha uma guerra que ele perdia todos os dias. Porque quando ele colocava a sua armadura, ele era um general de guerra. Ele levava muitas pessoas à vitória. Ele derrotou muitos inimigos. Preste bem atenção nisso. Porque o Espírito de Deus quer falar com você. Quantas pessoas você já ajudou a vencer uma depressão, a vencer uma traição, a vencer um desemprego, a vencer uma doença, a vencer a autoestima baixa? Lembra? Muitas pessoas você já ajudou. Então nós temos isso. Vestimos nossas armaduras, nossas roupas, vamos lá, né? Batemos um selfie, estamos no Instagram, ótimo, Face, tudo top, parecemos que somos os vencedores, não é assim? Naamã também era assim. Quando ele colocava a sua armadura, ninguém via ele como um vencedor, um general que levava todos à vitória. Só que quando ele chegava na sua casa, que ele desligava os Instagrams, as redes sociais, e que ele tirava a sua armadura, e ele colocava a luz no seu quarto, que ele olhava para o seu corpo, ele tinha vergonha dele mesmo, porque ele tinha uma lepra, que simboliza o pecado, que era quem ele era. Mas ele não foi salvo? Foi. Mas por que ele não foi purificado? Entendem? Nós fomos sim tirados do Egito, mas nós precisamos caminhar com Cristo, andar no Espírito. Nós precisamos passar pelos processos que José passou, Jó passou, Davi passou. Davi foi perseguido por Saul, irmãos. Você sabe da história junto comigo. Para que ele pudesse assumir o reino de Israel, ele foi perseguido, ele foi enganado, ele foi caluniado. Ele foi por várias vezes tentaram matar Davi.
Aí eu quero te colocar de novo na história de Naamã. O mesmo Rio Jordão que aquele povo atravessou para ser salvo, que era a entrada da terra de Canaã, para Naamã foi diferente. Por quê? Porque Naamã precisava ser purificado e não salvo. Salvo ele já era. A purificação exige muito mais de nós do que a nossa salvação. Ser salvo é uma vez salvo, mas a purificação não. Ele teve que mergulhar 7 vezes. O povo de Israel só atravessou uma vez para ser salvo. Naamã teve que mergulhar 7 vezes. O número 7 é o 7 da perfeição. É o número da eternidade. Então nós temos que vir e reunir, não só 7 vezes, mas eternamente com Deus. E vivermos nele. Aquele rio ali simboliza a vida do Senhor, mergulhar nele. Sermos inundados por ele. Entendem isso? Então agora, irmãos, você está entendendo que é diferente. O processo que Deus quer levar você de purificação é diferente da salvação. Ser salvo é uma coisa, agora você viver aqui nessa terra como santo é outra. É outro preço, não é o mesmo preço, é diferente. Por quê? Porque você viu quem é você na sua carne, que está aí dentro de você, o seu velho homem que você carrega. Só dá uma esbarrada em você, esse velho homem ressuscita aí, minha amiga, acabou. Acabou, você dá voadeira, você quebra o pau. Vamos lá, os 2 últimos versículos para a gente encerrar. Romanos 8, veja comigo os versículos 9 e 10. Se você puder abrir, é bom, porque ele é um processo da sua purificação. Diz, Romanos 8, os versículos 9 a 10. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, irmãos, preste bem atenção. O nosso lugar de vida é em Cristo. Olha o finalzinho que diz: o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida. Então, irmãos, nós estamos habitando num corpo e esse corpo está morto. Por quê? Ele já está condenado. No céu não entra, irmãos, não é só o pecado. Não habitará carne e sangue. Então o nosso corpo veio do pó e do pó ele voltará. Não há uma reconstrução para o nosso corpo. Eu sei que muitos se preocupam com a estética do nosso corpo, mas preste atenção, só vai servir para cá. Porque lá no céu não entrará carne nem sangue. O corpo já está condenado. Agora, olha aí, na mesma carta aos Romanos, vamos comigo agora sobre capítulo 12, os versículos 1 e 2. Esse texto também, muitos já viram muitas pregações. Não vos conformeis com esse século. Todo mundo já ouviu essa pregação sobre isso. Mas agora, eu quero me deter em outro ponto. Olha comigo Romanos 12, olha o versículo 1, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos,
Vamos meditar nisso. O que significa isso? Por que rogo-vos? Isso aqui ele está implorando. Para quê? Pelas misericórdias de Deus. Para que nós possamos apresentar os nossos corpos como sacrifícios vivos. Ou seja, irmãos, nós teremos que desagradar a nossa carne. Para apresentarmos a Deus o nosso corpo, a nossa vida, nós temos que desagradar a nossa carne. Se você veio para cá hoje, com alegria, saltando de alegria, como se você tivesse vindo para Disney, você pode ter certeza, tem alguma coisa errada aí. Porque a sua carne queria ficar deitada dormindo. A sua carne queria ver Netflix. A sua carne queria ficar quieta, deitadinha lá, entende? Então, como você está sacrificando, o que aconteceu com você? Você está oferecendo um culto racional a Deus. Você está sabendo o que você está fazendo? E Deus está acolhendo o seu sacrifício nesta manhã. Não é em vão o que você está fazendo aqui hoje. Doeu, é difícil, não é fácil. Entendem isso? Não é fácil. Orar, às vezes dá sono, dá cansaço. Parece que eu estou orando falando com um teto, um monólogo, não um diálogo. Entendem isso? Mas a oração, irmãos, não funciona com a nossa mente, com os nossos olhos. Ela é um coração colocando diante de um outro coração, falando em espírito, vivendo as respostas no espírito. Irmão, vocês lembram do peixe? Nós temos um aquário aqui. Preste bem atenção. O que a água é para o peixe? A água não é para o peixe como nós carregamos essa garrafinha ali, de vez em quando ele vai lá dar uma bebidinha naquela garrafa ali, pronto, entende? A água não é para um peixe como o óculos é para mim, que eu posso tirar ele e tal. Não é isso, entende? O peixe e a água, irmãos, eles são um. Ele só vive dentro da água. Ele só vai comer dentro da água. Ele só vai crescer se ele estiver dentro da água. E ele só vai viver se estiver dentro da água. Então Deus é para nós, assim como o peixe é para a água e a água é para o peixe. Você não pode brincar com Deus. De vez em quando você usa Ele para você enxergar um pouquinho, aí você vem, se limpa, depois você guarda Deus lá, ó, Senhor, fica aqui que é final de semana, que vem eu vou estar de novo lá. Então essa semana agora é sem Deus. É a semana do lixo. Entendem isso? Então agora, você entendeu. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E quem não tiver isso com essa consciência, Deus não tem interesse. Você não pode servir a Deus e falar assim, olha, a partir de hoje, irmãos, eu vou dar aqui para vocês 10 mil reais para quem passar a congregar aqui e reunir conosco. Não vai servir. Porque você está vindo, não é de uma forma racional, que está trazendo em você, sabe, aquilo que custou para você. Você está vindo com outros interesses, que não é o de Deus. Você que tem que estar diante de Deus, sabe, se doando, tem que tirar, arrancar de você algo. Não tem condições de ninguém pagar ninguém. É por isso que aí fora é perigoso, irmãos, esses detalhes. Mas aí fora o que as pessoas oferecem? Olha, venha para cá, que aí você vai ter uma igreja melhor, mais confortável, vai ter um show pirotécnico para você, vai ter muitos entretenimentos. Uai, peraí. Aqueles que chegavam em Jesus, Jesus oferecia o quê?
pega a sua cruz e siga-me. Então, se Jesus oferece uma cruz, como que nas outras igrejas ou denominações aí de pessoas que estão oferecendo conforto? Se Jesus está falando, olha, não ameis o mundo, por que que as pessoas que estão aí fora, muitos desses líderes equivocados, estão oferecendo, venha para cá, porque Deus vai te prosperar, vai te trazer muito dinheiro e você vai resolver todos os seus problemas? Você está vendo que há uma contradição? Se o Senhor Jesus está falando para nós negarmos a nossa carne, porque vai doer, e servir ao Senhor é negar a si mesmo. Então esse ponto é um ponto aonde nós temos que caminhar para a verdade, que é Cristo. Entendem isso? Então agora tudo fica diferente. Como eu falei para vocês, e nós vamos encerrar nesses 2 últimos versículos, olha o segundo versículo do Romanos 12, que é o último versículo que nós vamos ler, que diz assim, no versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, vamos tirar as chaves desse versículo 2. Primeiro passo aí que você precisa de entender: renovação da nossa mente. A sua mente, ela foi condicionada desde que você nasceu a viver da maneira que você viveu. Eu não sei como que você vive hoje, mas se você hoje puxar o histórico da sua vida, por que que você é assim? Porque você aprendeu. Então eu não estou aqui para acusar ninguém, porque eu não sei qual é a sua forma de viver. Mas se você vive assim, é porque te ensinaram. Você vive assim porque te ensinaram a viver assim. E o que nós precisamos? Renovar a nossa mente. Desaprender, desconstruir o que o mundo construiu. Ah, foi meu tio, minha avó, minha bisavó, meu tataravó, meu patrão, meu amigo, meu tio, meu irmão. Eu fui criado com o meu amigo, seja quem for. Então essas condições te levam cada vez mais para o abismo. E você teve uma mente que foi condicionada a isso. E o que o Senhor está nos ensinando? Renovar a nossa mente. Como? Não vos conformando. O conformeis aqui é você não tomar a forma do mundo. E a forma do mundo hoje, preste bem atenção nisso. A palavra século aqui é o cosmo. Cosmo vem do cosmético. O cosmético é para quê? Para enfeitar, para tampar o que está sujo, o que está estragado. Lembra? Aí nós vamos lá e fazemos uma maquiagem. Então ele está falando o seguinte: não vos conformeis com aquilo que o mundo está enfeitando, está tampando o que está podre, tampando o que está morto, tampando os cadáveres, tampando as lepras, os tumores. E ele está enfeitando tudo isso, coloca brincos, joias, caras raras, tudo muito bonito. Mas só está no cosmo, no cosmético. Está só nos enfeite. Por dentro é um sepulcro caiado. Não vos conformei com isso. O Senhor está te levando a te mostrar que tudo isso vai terminar em morte. E o que você precisa? Viver nele, transformar sua mente, não aceitar a forma do mundo. O mundo está tentando te enquadrar dentro de uma forma. O mundo está tentando te enganar, te enfeitiçar, te enganar, iludir. Irmãos, olha o tanto de coisa que tem nesse versículo 2. Renovar a sua mente.
não vos conformar com esse mundo. E o que eu vou ganhar com isso, pastor? Para experimentar qual seja a boa, a agradável, perfeita vontade de Deus. Que no dia que você nasceu, você não caiu aqui de paraquedas. Você não foi um acidente, não, meu filho. Meu filho e minha filha, você não foi um acidente. Você tem um propósito, você tem um dono. Você tem um pai. Você tem um pastor que te ama. E ele tem planos para você. Um dia, irmãos, eu era músico. Isso dói muito em mim. E eu estava dando aula com muitos alunos e tal. E eu comecei a ter um sonho. Eu sonhava em ter um empresário, que eu era adolescente, né? Eu sonhava em ter um empresário que me visse como um talento. Imagina esses empresários de jogador de futebol, né? Que eles acham lá os mini Pelé da vida e eles investem na carreira daquele cara, né? Eu queria achar um empresário para me bancar, me sustentar no meu talento de músico. Então eu sonhava em ser um baterista solo. Irmãos, e aquilo começou a me consumir. Eu era adolescente. E quanto mais alunos eu tinha, mais eu tocava, mais eu queria para ganhar um empresário. Para que esse empresário pudesse me sustentar. E uma certa feita eu fui na casa de um cantor, que era um ministro da palavra. E ele cantava muito bem, tinha muitas músicas. E eu pensei, nossa, com esse cara eu vou ter uma grande oportunidade. Porque ele tem composições próprias. Então ele tinha um pessoal, que era aquele pessoal de cor, né? E eles cantavam um back tipo Fat Family na época. Quem lembra da Fat Family aí? Era um grupo que parecia um coral. Meu Deus. E ele tinha 3 dessas pessoas de cor que cantava demais. E ele também cantava com as composições. E eles tinham um grupo também de sopro que tocava muito. Eu pensei, acertei. Aqui eu vou ganhar um patrocinador. E um dia eu fui na casa dele. Aí ele, não, eu preciso conversar com você, vem aqui em casa. Eu falei, mas não tem bateria, como é que eu vou tocar aí? Ele falou, não, vem aqui em casa. Eu falei, então tá. Aí eu cheguei lá, ele falou para mim assim, Israel, deixa eu te falar uma coisa, você toca muito, cara. Você é muito bom. Só que é o seguinte, você está iludido. Deus não vai te dar um homem para te patrocinar, porque você vai se decepcionar com esse homem. Esse empresário que vai te patrocinar, ele é homem e ele tem um coração enganoso. Enquanto você tocar bem e tiver todos os braços e pernas perfeitos, ele vai te pagar. E se você perder um dedo, se você perder uma mão, ele vai parar de te patrocinar. Você vai viver numa miséria. Eu quero te oferecer Deus como seu patrocinador. Ah, irmãos. E ele falou de uma forma tão simples, mas aquilo entrou assim, sabe, de uma forma que foi lá no meu coração, assim, e eu não parava de chorar. Quando ele falou assim, deixa Deus ser o seu patrocinador, porque esse não desampara você, esse não vai te trair, esse, se você não der conta de tocar, ele vai continuar te sustentando. Sai dessa ilusão. Irmãos, parecia que eu estava levando uma surra. E eu não parava de chorar. Por quê? Porque eu entendi. Maldito o homem que confia. E eu não podia entregar meus talentos na mão de homens enganosos, que estão interessados só enquanto eu estou produzindo alguma coisa. Se você tem alguma coisa para oferecer para os homens, então ele vai te bancar. Mas o dia que você parar, o dia que você não tiver condição mais, acabou. Eles vão parar de te bancar. Entrega a sua vida, o seu corpo,
a sua alma para aquele que pode ser para você fiel eternamente e te levar para as águas tranquilas, para os pastos verdejantes, para a terra que emana leite e mel. Vamos colocar de pé? Eu queria que você fechasse seus olhos. Aleph, cadê o Aleph? Vem cá.